O silêncio na mansão Vasconcelos não era de paz, mas de tensão prestes a explodir. Era o tipo de silêncio caro, revestido de mármore italiano e tapeçarias persas, que apenas acentuava o drama humano que estava por vir. E ele veio, não com um trovão, mas com o som agudo e desesperado de vidro se quebrando no meio da sala de jantar. Ali estava o palco para a tragédia do dia. Em uma das pontas da mesa de ébano para 20 lugares, o jovem herdeiro, Bruno Vasconcelos, levantou-se com a fúria fria dos que jamais foram contrariados. Seus olhos azuis, normalmente usados para fechar negócios milionários, estavam agora fixos em uma figura pequena e frágil que tremia perto do aparador. Era a vó Helena, a matriarca da família e única dona de toda a fortuna, que em sua fragilidade dos 80 anos havia derrubado uma taça de cristal bacará, manchando o carpete branco imaculado com vinho tinto. O grito que se seguiu não veio da avó, mas da senhora Lucrécia, esposa de Bruno, que avançou como uma águia sobre a taça quebrada, seus saltos finos estalando no piso. Vó Helena, mas que descuido imperdoável! Isso é cristal, Bruno, cristal raríssimo. E olhe só para o carpete. Essa é a 3ª vez este mês. Eu já não disse para não tocar em nada quando a Maria ou a Doralice não estiverem por perto. A voz de Lucrécia não era alta, mas carregada de um desprezo que cortava mais fundo que o vidro quebrado. Vó Helena, sempre digna, encolheu-se ligeiramente, suas mãos enrugadas se apertando. Ela murmurou algo quase inaudível, um pedido de desculpas que se perdeu no ar pesado. Foi a chance que Bruno esperava para descarregar o estresse de seus dias. Ele se aproximou da avó, a sombra de sua imponência cobrindo-a. Mãe, não adianta. A senhora sabe que ela faz isso para chamar atenção, ele disse para Lucrécia, mas olhando diretamente para a vó Helena. É uma manipulação silenciosa. A senhora tem 24 horas de cuidados, avó. 24 horas. Por que não fica no seu quarto lendo o seu livro? Para que vir aqui tumultuar? Não entende que temos visitas importantes em meia hora? Sua voz era controlada, mas a humilhação estava explícita. Ele a tratava como um móvel velho e incômodo que teimava em quebrar as regras de sua casa moderna e eficiente. Vó Helena, que havia construído aquele império tijolo por tijolo, ao lado do falecido marido, era agora uma estranha em seu próprio lar, uma prisioneira do luxo e do desprezo. Ela não chorava, mas seu olhar era de profunda dor, um misto de tristeza e decepção com o neto que ela havia criado. Lucrécia, vendo que o assunto estava resolvido com a reprimenda, chamou a empregada que estava na cozinha, a dona Fátima, com um estalo de dedos. Fátima, venha logo. Não está vendo essa sujeira? Quero esse carpete impecável em 5 minutos. E leve a vó Helena para o quarto dela, por favor. E se ela quiser um livro, diga que escolha um que não seja melancólico. Não preciso de mais drama nesta casa. Fátima, uma mulher de meia idade e olhar triste, aproximou-se da matriarca com reverência, oferecendo o braço. Mas vó Helena balançou a cabeça, recusando a ajuda de Fátima. Seus olhos continuavam fixos no chão, onde o vinho tinto se espalhava como uma ferida aberta. O caos parecia aumentar, pois a tensão não estava apenas no vinho, mas no ar. Justo naquele instante, a porta de serviço se abriu e por ela entrou Marina. Ela era a nova funcionária temporária, uma simples cozinheira do interior que havia chegado há apenas 2 dias para cobrir a folga de outra pessoa. Seu avental estava impecável, mas o tecido era de algodão simples, destoando dos uniformes alinhados da mansão. Ela carregava uma sacola de mercado com vegetais frescos que havia ido buscar. Marina, alheia à cena da sala, parou na entrada, paralisada ao ver a confusão e a fúria no rosto de Bruno. Ela não disse uma palavra, mas seus olhos castanhos, que pareciam ter visto sofrimento demais na vida, fixaram-se em vó Helena. Bruno, precisando de um alvo mais fácil para escoar sua raiva, virou-se para Marina, apontando o dedo para a taça quebrada. E você? Quem é você? A nova cozinheira, certo? Chegou no momento exato. Olha só o que a avó fez. Você viu o estrago que essa incompetência causou? Isso é um lembrete do que acontece quando pessoas que não entendem de valor tocam no que é nosso.
Ele não estava falando apenas da taça. Estava falando da presença dela ali, da sua simplicidade que contrastava com o luxo opressor. Lucrécia a olhou de cima a baixo com um desdém puro. Essa é a temporária, Bruno. Não espere muito. Ela cheira a tempero de feira. Mantenha-a longe das visitas. Marina sentiu as palavras como pedras, mas não recuou. Seus lábios se apertaram. Ela era a nova empregada simples e estava sendo humilhada publicamente na frente de todos antes de sequer ter servido o primeiro prato. No entanto, o que aconteceu a seguir foi inesperado e congelou a fúria de Bruno. Marina, ignorando a repreensão de Bruno e o olhar frio de Lucrécia, moveu-se lentamente. Ela não pegou a vassoura nem o pano. Ela se ajoelhou ao lado de vó Helena, no chão frio e sujo de vinho, e, gentilmente, pegou a mão trêmula da idosa. Seu toque era firme e quente. Vó Helena levantou a cabeça, surpresa. Marina olhou para ela, não com pena, mas com um respeito profundo, quase reverencial. A senhora não precisa se desculpar, vó Helena. Acidentes acontecem, e um copo de cristal não vale mais que a paz de um coração, disse Marina, sua voz baixa, mas ressonando na sala como uma verdade inconveniente. Ela tinha o cheiro de terra e de comida caseira que, subitamente, parecia mais reconfortante que qualquer perfume francês. Bruno Vasconcelos sentiu um choque. Ninguém, nem a família, nem os empregados antigos, jamais ousava quebrar a hierarquia de forma tão aberta. Ninguém nunca havia desafiado sua autoridade para defender a avó, que ele considerava uma causa perdida. Marina pegou o pedaço maior da taça e, olhando para Bruno com a mesma calma que ele jamais teria, continuou. O mais importante é que a senhora não se cortou. O resto se limpa, Dr. Bruno. Sempre se limpa. Essa calma era a arma dela. Ela não tinha dinheiro, mas tinha dignidade, algo que faltava naquela sala. Em suas palavras, havia uma sombra de dor antiga, uma história não contada de alguém que sabia o que era ser injustiçado. Ela havia visto o sofrimento em vó Helena e reconheceu a mesma solidão que, anos atrás, havia encontrado em sua própria infância no interior. Um mistério sutil e melancólico pairava sobre Marina, a história de uma pessoa humilde que, apesar de tudo, havia escolhido a bondade. Bruno, sem palavras diante de tal audácia, apenas conseguiu balbuciar. Eu a contratei para cozinhar, não para dar lições de moral. Marina não se levantou imediatamente. Ela limpou o local com um guardanapo de papel de forma eficiente e, olhando para a avó Helena, disse: Se a senhora quiser, eu preparo um chá de cidreira lá na cozinha. Dizem que acalma a alma. Vó Helena apertou-lhe a mão levemente, e pela primeira vez naquela manhã um sorriso tênue, quase imperceptível, cruzou seus lábios cansados. Marina, a empregada humilde, estava prestes a se tornar o pivô de uma revolução naquela casa, a única pessoa que ousou tocar o coração de quem a todos desprezavam. Bruno observou a cena, com o rosto contraído pela raiva e por uma ponta de incômodo. Ele sabia que tinha que expulsar aquela mulher por sua insolência, mas algo no olhar de alívio da avó o deteve. Ele precisava de mais do que uma taça quebrada para justificar o que faria a seguir. E vó Helena, ao se afastar com a empregada Fátima, olhou para trás, diretamente para Marina, com um olhar que parecia dizer: Você tem o que me falta agora. Esse olhar era o prenúncio de uma virada que mudaria o destino de todos. O que Bruno não sabia era que a avó já havia identificado nela a única pessoa capaz de salvar algo muito mais valioso que a fortuna, a sua própria vida. O que se escondia por trás da calma inabalável de Marina não era ingenuidade, mas sim o profundo e cicatrizado entendimento da dor alheia, forjado em anos de sacrifício e injustiça na sua própria vida. Marina não era apenas uma cozinheira temporária. Ela era a personificação da resiliência que brota no solo da adversidade. Sua vida simples no interior, em uma pequena cidade do Nordeste, havia sido marcada pela perda precoce dos pais e pela responsabilidade de criar o irmão mais novo em condições precárias. Ela havia aprendido, desde muito cedo,
que o valor de uma pessoa nunca estava enquanto ela possuía, mas enquanto ela era capaz de doar, mesmo quando não tinha nada. Sua formação era prática. Cozinhava com a sabedoria das avós, cuidava dos doentes com a paciência das santas e ouvia o silêncio dos mais velhos com o respeito de uma filósofa. A ferida emocional de Marina era antiga e estava profundamente ligada à cena que acabara de testemunhar. Quando vó Helena havia sido humilhada por Bruno e Lucrécia, Marina havia revivido a dor de sua própria avó, que após a morte de seus pais fora tratada com desprezo pela família rica da cidade que lhe negava até um pedaço de pão. Sua avó havia morrido cedo, não de doença, mas de tristeza e humilhação. Por isso, quando Bruno apontou o dedo para a vó Helena, o corpo de Marina reagiu antes que sua mente pudesse calcular as consequências. Defender a matriarca não era uma estratégia. Era uma dívida emocional com o passado, uma promessa silenciosa de que ela jamais deixaria uma pessoa idosa e frágil ser tratada com tanta crueldade e descaso. A simplicidade de Marina era seu escudo e sua maior força. Enquanto Lucrécia vivia em função de marcas de luxo e eventos sociais, Marina encontrava alegria no cheiro do alho refogado, na terra úmida do mercado e na gratidão sincera de quem provava sua comida. Ela era honesta, humilde e possuía uma força emocional que a arrogância de Bruno jamais poderia medir. Ele a via como uma serviçal de baixo custo, ela se via como uma alma livre que não se vendia por salários altos ou falsos elogios. Sua maior riqueza era a ausência de dívidas de caráter. A dor que ela sentia pela humilhação de vó Helena era tão real que, naquele momento, as tarefas da mansão, o glamour frio e os olhares de desdém dos outros empregados se tornaram irrelevantes. Ela estava ali, sim, para trabalhar, mas seu destino parecia ter cruzado o de vó Helena por uma razão muito mais profunda do que um simples emprego temporário. Naquela mesma tarde, enquanto preparava um caldo de legumes leve e nutritivo para o jantar da avó, Marina ouviu a senhora Doralice, a governanta, comentar com a cozinheira titular sobre a dificuldade de lidar com a matriarca. Ninguém aguenta a teimosia dela. Trocamos de cuidadoras a cada 2 meses. Ela se recusa a tomar os remédios, não come direito e só se comunica por monossílabos. O Dr. Bruno já tentou de tudo, psicólogos, enfermeiras particulares. Ele diz que ela está em depressão profunda desde que o avô morreu, mas eu acho que é só malcriação. O que ela quer, na verdade, é dar trabalho. O comentário era venenoso, mas revelava a todos o quadro real. Vó Helena estava se deixando morrer lentamente, envolta na solidão de seu próprio palácio de mármore. Marina escutou em silêncio, mas algo estalou em sua mente. Ela não via malcriação na avó, via desespero e solidão. A resistência de vó Helena em tomar remédios e comer não era teimosia, mas uma forma silenciosa de protesto contra um mundo que a havia deixado sozinha e a quem ela não via mais propósito em pertencer. Na sua própria família, Marina havia visto sua avó recusar alimento após ser humilhada. Ela sabia que a ferida de vó Helena não era física, mas na alma. E a alma só se cura com acolhimento. Assim, Marina tomou uma decisão que seria considerada insana por qualquer pessoa racional. Ela não faria o que as cuidadoras e os psicólogos caríssimos haviam feito. Ela não a forçaria, não a medicaria e não a trataria como uma paciente. Ela a trataria como a matriarca que ela era, como uma pessoa que precisava de respeito e, acima de tudo, de ser ouvida. Naquela noite, após o jantar frio e tenso, Marina bateu suavemente na porta do quarto de vó Helena. Doralice havia proibido, alegando que apenas a enfermeira deveria entrar. Mas Marina não podia esperar. Quando entrou, vó Helena estava na poltrona de veludo, olhando pela janela para o jardim escuro, parecendo minúscula e abandonada. O prato de sopa, intocado, estava sobre a mesinha. Marina se aproximou lentamente. Vó Helena, ela começou, sua voz suave. Eu não vim aqui forçar a senhora a comer. Eu vim para lhe fazer uma proposta. Vó Helena virou o rosto para ela, pela primeira vez com genuína curiosidade. Eu sei que a senhora não quer essa sopa, e eu também não queria. O que eu queria mesmo agora
era estar na minha casinha, no interior, comendo um pão de queijo que a minha avó me ensinou a fazer. E é isso que eu farei. Amanhã, se a senhora permitir, eu não farei o cardápio que a nutricionista mandou. Eu vou preparar o café da manhã mais simples e mais gostoso que a senhora já comeu. Com um café fresco de coador de pano, bolo de fubá e um bom queijo da roça. Se a senhora prometer que provará um pedacinho, eu prometo que vou sentar aqui e ouvir a história que a senhora quiser me contar, mesmo que seja a mais triste do mundo. Vó Helena encarou-a por um longo minuto. Aquela mulher simples não estava pedindo nada, não estava julgando, nem medicando. Ela estava oferecendo uma ponte para o passado, para o conforto e para o que era genuíno. Um calor inesquecível de uma memória há muito enterrada pareceu ressurgir nos olhos da idosa. Ela sorriu levemente e, pela primeira vez em meses, disse uma frase completa e clara. Eu aceito a troca, Marina. Mas prepare esse bolo de fubá como se sua vida dependesse disso. Marina sentiu um arrepio. A conexão estava feita. Ela sabia que tinha acabado de se comprometer a fazer algo que nenhum dos caríssimos especialistas de Bruno havia conseguido. Fazer vó Helena querer viver novamente. Essa ousadia, nascida da bondade e de um passado de dor, a colocaria diretamente no caminho da admiração, da inveja e, consequentemente, da fúria do neto. A partir de amanhã, Marina faria aquilo que ninguém mais faria, e essa atitude de amor puro a tornaria, inevitavelmente, a maior ameaça de Bruno. A mansão Vasconcelos era uma fortaleza de regras inquebráveis e procedimentos rígidos, onde a eficiência superava a humanidade. Havia meses, talvez anos, que vó Helena era tratada como um caso médico complexo, não como uma pessoa. Diversos especialistas haviam passado pela casa, nutricionistas com dietas sem sabor, psiquiatras que receitavam mais silêncio e enfermeiras que insistiam em horários e doses. Todos falharam. As cuidadoras saíam esgotadas, reportando o insucesso. Vó Helena rejeitava a comida, recusava o toque e havia se fechado em um mutismo obstinado, recusando-se a interagir com qualquer um, especialmente com Bruno e Lucrécia. O desespero da família era genuíno, mas vinha da frustração em não conseguir controlar o único ativo que ainda não estava em suas mãos: a saúde e a vida da matriarca. Naquela manhã, o aroma doce e nostálgico que invadiu a cozinha era a primeira quebra de protocolo em anos. Não era o cheiro do croissant de amêndoas do chefe particular, mas o cheiro de um bolo de fubá simples, macio e quente, exalando memórias. Marina, com o avental simples e as mãos habilidosas, havia cumprido sua promessa. Ela havia feito o café na jarra de ágata que encontrou em um armário empoeirado, usando o coador de pano. Quando Marina levou a bandeja para o quarto de vó Helena, ela não agiu como uma serviçal. Entrou, abriu a cortina para que o sol banhasse o rosto da idosa e colocou a bandeja sobre a mesinha lateral. O quarto, geralmente frio, pareceu se aquecer com a presença dela. Vó Helena estava na cama, mais alerta do que de costume. Marina sentou-se na poltrona ao lado, como uma neta que visita a avó. Ela não a forçou, apenas partiu um pedaço do bolo de fubá. O cheiro de erva doce era inebriante. Este bolo tem uma história, vó Helena. Marina começou a narrar com a voz baixa e tranquila, enquanto comia um pequeno pedaço. Ele era o café da manhã que minha avó fazia nos dias de chuva. Ela dizia que a simplicidade dele limpava a alma. É a única coisa que eu sei fazer melhor do que qualquer receita francesa. Vó Helena observava-a. Sua mão, antes hesitante, estendeu-se lentamente. Ela pegou o pequeno pedaço de bolo que Marina ofereceu e levou-o à boca. O silêncio na sala era tão profundo que se podia ouvir o tilintar da xícara na bandeja. O mastigar de vó Helena foi lento, quase meditativo. Ela fechou os olhos. Quando os abriu, havia lágrimas. Eram lágrimas de sabor, de memória, não de dor. Tem gosto. Tem gosto da minha infância na fazenda, Marina, vó Helena disse, a voz rouca, mas incrivelmente clara. E então, ela comeu mais um pedaço, e depois, mais um. Pela primeira vez em mais de um ano,
Vó Helena Vasconcelos comeu um café da manhã inteiro. Não apenas comeu. Ela sorriu. Um sorriso real que iluminou suas rugas e fez seus olhos castanhos brilharem com um fogo que todos pensavam estar extinto. A notícia dessa primeira e impossível transformação correu pela mansão em sussurros. Doralice, a governanta, que sempre havia duvidado da capacidade de quem vinha do interior, não conseguia disfarçar o choque. O próprio Bruno Vasconcelos foi informado por Fátima, a empregada mais antiga, que vó Helena havia pedido para Marina fazer o almoço também, não o cardápio da nutricionista, mas um prato de galinha caipira com quiabo. Quando Bruno entrou no escritório, viu sua avó sentada à mesa da sala, não mais no quarto, conversando com Marina enquanto folheavam um álbum de fotos antigo. A imagem o atingiu como um golpe inesperado. Vó Helena estava rindo, uma risada suave, sincera. Bruno parou na porta. Seu terno caro parecia apertá-lo de repente. Ele se sentiu um estranho na sua própria casa. Ele havia gasto fortunas com os melhores tratamentos para a avó, e foi a simplicidade de uma cozinheira temporária, uma mulher que ele havia desprezado publicamente por causa de uma taça quebrada, que conseguiu o que a ciência e o dinheiro não puderam. Ele se aproximou, hesitando. Avó, a senhora está na sala e comendo. É ótimo. A Marina tem feito um bom trabalho. A voz dele era formal e continha uma ponta de emoção contida, talvez alívio, talvez esperança. Ele estava vendo sua avó, a mulher que detinha o controle de seu destino financeiro, voltar à vida. Marina, percebendo a presença dele, levantou-se discretamente, dando espaço para que Bruno se aproximasse. Vó Helena olhou para o neto e, pela primeira vez em meses, dirigiu-lhe uma repreensão suave. Seu trabalho é na cidade, Bruno. O trabalho da Marina é aqui, no coração da casa. Ela tem me trazido sabores que você nunca soube que eu precisava. Ela é um presente inesperado. Bruno sentiu o peso da comparação. Ele, o milionário, o herdeiro, era descartado, enquanto a empregada simples era chamada de presente inesperado. Ele viu a conexão profunda que havia se formado em apenas 2 dias, uma avó que voltava a ter vontade de viver e uma cozinheira que havia encontrado um propósito além de seu salário. Naquele momento, Bruno sentiu uma ponta de esperança, mas também uma faísca de algo mais perigoso, o ciúme. O medo de que aquela mulher simples pudesse, de alguma forma, roubar o afeto da avó e, com isso, o seu próprio lugar na hierarquia familiar. O sorriso de vó Helena era lindo, mas para Bruno significava que Marina havia adquirido um poder que ele jamais poderia ter, o poder de acesso total ao coração da matriarca. A sensação de esperança havia nascido, mas junto com ela, a ameaça de um novo conflito familiar. A calmaria instalada na mansão Vasconcelos com a súbita recuperação de vó Helena era apenas a superfície de um pântano cheio de cobras, e a maior de todas as cobras estava prestes a sair de seu esconderijo. Lucrécia Vasconcelos, a esposa de Bruno, não era apenas ambiciosa, ela era uma estrategista fria, cuja beleza impecável escondia uma mente obcecada por controle e status. Ela não podia admitir que uma cozinheira temporária, cheirando a tempero e fubá, tivesse feito o que ela, com todos os seus privilégios, não conseguiu. A recuperação de vó Helena, em vez de ser um alívio, tornou-se uma ameaça direta. O medo de Lucrécia era palpável e se resumia a uma palavra: testamento. Ela sabia que, enquanto vó Helena estivesse doente e deprimida, sob o controle total de Bruno, o testamento original que favorecia o neto seria mantido. Mas uma vó Helena alegre, lúcida e, pior, apegada a uma forasteira, era um risco inaceitável. Lucrécia começou a observar Marina com uma intensidade doentia. Ela não a confrontava diretamente, mas seus olhares eram flechas venenosas. Em uma tarde, enquanto Marina estava no jardim colhendo hortelã fresca para o chá da avó, Lucrécia estava sentada na varanda, fingindo ler uma revista de moda, mas seus olhos estavam fixos na empregada. Ela chamou Doralice, a governanta, com um gesto seco de mão. Doralice, me diga, o que você sabe sobre a vida pessoal desta Marina?
Ela tem família, marido, namorado. Ela veio de onde exatamente? Não me diga que ela é de um orfanato ou coisa parecida. Doralice, sempre submissa, pigarreou. Aparentemente, senhora Lucrécia, ela é do interior. Viúva, eu acho. E tem um irmão mais novo que ela cuida. Ela veio para cá porque precisava de dinheiro para pagar a faculdade dele. Pelo que ouvi, ela é muito simples, senhora Lucrécia. Não tem malícia. Lucrécia sorriu um sorriso fino e cruel. Simplicidade demais, Doralice. Pode ser apenas a fachada de uma esperteza muito grande. Ela não está aqui só para cozinhar. Ela está aqui para roubar. O afeto da avó é o primeiro passo. Depois virá o dinheiro. E a avó, nesta idade, é facilmente manipulável. Você viu como ela a defendeu daquele jeito na frente de Bruno? Isso não é humildade, é tática. O verdadeiro vilão não era Bruno, mas Lucrécia, que temia perder o controle sobre o destino da casa e, consequentemente, sobre o futuro de seu casamento, que dependia inteiramente do dinheiro dos Vasconcelos. Ela não podia permitir que uma simples cozinheira se tornasse a confidente e a salvadora da matriarca. Lucrécia passou a plantar pequenas frases venenosas, destinadas a semear a desconfiança no coração de Bruno e dos outros empregados. Quando vó Helena pedia uma receita específica de Marina, Lucrécia comentava com Bruno em voz alta no corredor. Essa Marina é muito atrevida, não acha, querido? Uma cozinheira temporária ditando o menu da casa, indo contra as ordens da nossa nutricionista, cara. Parece que ela está tentando assumir o controle. Em outra ocasião, ao ver Marina presenteando vó Helena com um bordado simples que ela havia feito no seu tempo livre, Lucrécia comentou com Fátima, a empregada mais antiga. Veja só, Fátima. Presentes. A Marina já está usando presentes. E presentes feitos à mão para parecer humilde e inocente. Isso é um manual de manipulação, não é? Ela está preparando o terreno para a próxima necessidade dela. Pode apostar. Os empregados, temendo perder seus empregos ou serem envolvidos no drama, começaram a observar Marina com desconfiança. O sorriso de Lucrécia era a garantia de que ela não descansaria até que Marina fosse desmascarada e expulsa. O plano de Lucrécia não era apenas mandar Marina embora, mas destruir sua reputação, transformá-la de heroína em uma interesseira vulgar. Ela precisava minar a confiança da avó de forma irreversível. Em uma de suas rondas noturnas, Lucrécia parou em frente ao quarto de Marina, que era pequeno e modesto, ao lado da lavanderia. Ela ouviu Marina conversando baixinho ao telefone, provavelmente com o irmão. Os olhos de Lucrécia brilharam. Ela não conseguiu entender o que Marina dizia, mas o tom era urgente, sobre dinheiro e uma conta a pagar. Preciso de 5.000 reais até o final do mês, Carlinhos, ou ele não pode se matricular. Não se preocupe, eu vou conseguir o dinheiro. Vou dar um jeito aqui. Lucrécia encostou-se à parede e sorriu. Dinheiro, a fraqueza de toda pessoa humilde. Marina tinha um calcanhar de Aquiles, uma necessidade desesperada, que Lucrécia poderia explorar para incriminá-la. A ideia de que aquela mulher, que falava de pureza e paz de espírito, na verdade estava desesperada por dinheiro, era o combustível que Lucrécia precisava. Ela voltou para seu quarto, a mente fervilhando. Ela tinha a motivação de Marina, dinheiro, ela tinha o alvo, vó Helena e seu afeto, e agora ela precisava de uma oportunidade. O plano maligno começou a se formar, sutil e certeiro. Lucrécia sabia que precisava usar algo que unisse o valor financeiro inestimável com o valor sentimental, algo que só vó Helena e Marina tocavam. A armadilha estava sendo montada, e Marina, em sua inocência e bondade, estava caminhando direto para ela. O vilão de verdade estava na espreita, e a próxima fase seria a destruição total da empregada simples. Os dias seguintes na mansão, Vasconcelos transformaram-se em uma rotina quase mágica, um vislumbre de uma família que nunca existiu. Marina havia se tornado o centro gravitacional emocional da casa, e a melhora de vó Helena era impressionante. A matriarca não apenas comia e tomava seus remédios, mas havia recuperado a vivacidade e a memória que a depressão havia roubado. E essa recuperação
Era toda graças aos gestos simples e ao carinho sincero da empregada do interior. As manhãs eram dedicadas ao ritual do café de coador de pano e longas conversas no jardim. Vó Helena falava sobre a fazenda de sua juventude, sobre o falecido marido e os sacrifícios que fizeram para construir o império. Marina ouvia com uma atenção que Bruno e Lucrécia jamais demonstraram. Ela não a tratava como paciente, mas como uma mentora, e a sabedoria da matriarca floresceu novamente. O próprio Bruno, embora ainda mantivesse sua postura formal e de superioridade, não podia negar o milagre que estava acontecendo. Ele passava a se demorar mais em casa, pegando um café ou lendo o jornal na sala, apenas para estar por perto e testemunhar a alegria da avó. Em uma tarde ele flagrou Marina ensinando vó Helena a bordar um pequeno lenço, rindo de uma piada sobre os pontos tortos. Pela primeira vez, Bruno viu Marina não apenas como uma empregada, mas como uma mulher com profundidade, paciente e gentil. Ele sentiu uma atração inesperada, mas rapidamente a reprimiu, classificando-a como mera gratidão. A rotina da quase-família se estabeleceu durante as refeições. Vó Helena insistia para que Marina se sentasse ao seu lado na mesa principal para o almoço, um ato que causava arrepios de horror em Lucrécia e Doralice. É um almoço de família, Lucrécia. E Marina é a única pessoa nesta casa que se importa se eu estou comendo ou não. Portanto, ela fica, vó Helena decretava, e ninguém ousava contestar. Durante uma dessas refeições simples, vó Helena olhou para Marina e, segurando sua mão com firmeza, disse com os olhos marejados: "Fique aqui, Marina, fique para sempre. Você é o sol que voltou a entrar nesta casa." Marina sorriu emocionada. "Vó Helena, eu gostaria muito. Mas eu tenho a minha vida lá fora e tenho que voltar para cuidar do meu irmão para a faculdade dele. Nós daremos um jeito nisso, eu dou um jeito." Vó Helena respondeu com a autoridade de quem move montanhas. Os empregados, é claro, fofocavam sem parar. Fátima e as outras camareiras passavam os dias comentando a ascensão meteórica de Marina. "Ela vai se casar com o Dr. Bruno, é o que vai acontecer", dizia uma. "Ou a avó vai colocá-la no testamento", sussurrava outra. As fofocas, inevitavelmente, chegavam aos ouvidos de Lucrécia, que se enchia de um ciúme que lhe queimava a pele. Lucrécia via a cena da mesa de jantar em sua mente. Marina, a usurpadora, sorrindo e tomando o lugar que pertencia a ela. O afeto de vó Helena era a confirmação pública do fracasso de Lucrécia como neta de consideração e como esposa que deveria zelar pelo bem-estar da matriarca. O ciúme de Lucrécia não era apenas pelo dinheiro, mas pela influência e pelo amor que a avó dedicava àquela cozinheira. Ela se sentia humilhada, preterida e, pior, substituída. Em uma noite, Lucrécia entrou no quarto de vó Helena, que estava dormindo profundamente, e viu um objeto sobre a escrivaninha. Era uma fotografia antiga, desbotada, de vó Helena e o marido, enquadrada em uma moldura de prata. Ao lado da foto, estava um pequeno bilhete manuscrito de Marina, com a caligrafia simples. "Achei que a senhora gostaria de olhar para o passado com carinho. Marina." Lucrécia pegou a moldura. Ela era de prata maciça e tinha um pequeno rubi cravado em um dos cantos. Um presente do falecido avô, de valor sentimental incalculável. Lucrécia sentiu as mãos tremerem, não de raiva, mas de uma determinação fria. Aquele objeto, que Marina havia trazido para o quarto, seria o ponto de virada, a arma perfeita. Naquela mesma madrugada, Lucrécia não conseguiu dormir. Ela pegou o celular e começou a tirar fotos. Fotos da moldura de prata com o rubi, fotos da escrivaninha de vó Helena, fotos do quarto de Marina e, finalmente, fotos de um envelope em sua própria gaveta, contendo uma quantia considerável de dinheiro. Ela estava criando uma narrativa visual, uma história pronta para ser contada à polícia e, mais importante, para Bruno. Ela estava anotando os horários em que Marina ficava sozinha no quarto da avó, anotando as fofocas dos empregados sobre a interessada do interior. O ciúme havia queimado todos os resquícios de moral em Lucrécia. O plano não era apenas fazer Marina ir embora.
Era garantir que, quando ela saísse, fosse com a reputação destruída, acusada publicamente de ser a interesseira que Lucrécia sempre soube que ela era. Ela tinha que agir rápido, antes que vó Helena mudasse o testamento, antes que Bruno olhasse para a cozinheira com mais do que simples gratidão. O palco estava montado para a armadilha, e a inocente Marina seria a vítima perfeita. Lucrécia havia se movido com a precisão fria de um predador. O relógio estava correndo. A cada dia de melhora de vó Helena, o risco de uma alteração no testamento aumentava. Ela não podia mais esperar. O plano precisava ser executado naquela mesma noite. Seu alvo era o objeto que simbolizava a memória e o carinho da matriarca. A moldura de prata com o rubi cravado, que Marina havia tido o cuidado de colocar na escrivaninha de vó Helena. Naquela noite, depois de ter certeza de que Bruno havia dormido e que a mansão estava imersa no silêncio da madrugada, Lucrécia levantou-se. Ela não usava saltos, mas chinelos de seda, e movia-se pelos corredores acarpetados como uma sombra. Seu coração batia acelerado, mas sua mente estava estranhamente calma, focada no objetivo. Ela tinha que garantir que a culpa caísse sobre Marina de forma incontestável. Primeiro, Lucrécia foi ao quarto de vó Helena. A porta estava apenas encostada, um sinal da nova confiança e paz que Marina havia trazido à casa. Vó Helena dormia profundamente, o rosto sereno. Lucrécia aproximou-se da escrivaninha. Ela pegou a moldura de prata e a guardou cuidadosamente em uma pequena bolsa de veludo que havia preparado. O silêncio na sala era tão denso que Lucrécia prendeu a respiração, temendo que o peso do rubi fizesse algum barulho. Com a prova incriminatória em mãos, ela se dirigiu ao final do corredor de serviço, onde ficava o quarto simples de Marina. A porta estava trancada, o que complicava, mas não impedia seu plano. Lucrécia sorriu de forma maquiavélica. Ela sabia que a governanta Doralice, em sua devoção cega aos patrões, guardava uma chave mestra para todos os quartos dos empregados em uma caixa de primeiros socorros na lavanderia. Lucrécia foi até a lavanderia, encontrou a chave mestra e, em poucos segundos, estava dentro do pequeno e modesto quarto de Marina. Era um quarto espartano. Uma cama, uma cômoda antiga e uma pequena mesa com livros e cadernos. Lucrécia foi direto para a cômoda. Ela abriu a gaveta de roupas íntimas de Marina e, com um nojo contido, procurou um lugar para esconder a moldura de prata. Ela não escondeu a moldura em si, mas sim o pequeno rubi, que ela cuidadosamente removeu da peça com uma pinça fina. O rubi era pequeno, valioso e fácil de esconder. Ela o enterrou no fundo de uma meia enrolada, garantindo que Marina não o encontraria acidentalmente. Em seguida veio a segunda parte do plano. Lucrécia tirou da bolsa de veludo um envelope com 5.000 reais em notas grandes. Ela lembrou-se da conversa de Marina ao telefone sobre o dinheiro da faculdade do irmão. Ela pegou uma caneta e um papel da mesa de Marina e escreveu com uma caligrafia falsa e dissimulada. Finalmente consegui o dinheiro. Paguei a primeira parcela. Foi mais fácil do que pensei. Ela colocou o bilhete e o dinheiro, aberto para que fosse visto, no topo dos cadernos de Marina na mesa. Lucrécia não precisava da moldura, ela precisava da evidência. A moldura de prata, ela a colocou discretamente no lixo comum da cozinha, onde seria encontrada pela faxineira da manhã. O rubi incriminando Marina em seu quarto e o dinheiro da negociação seriam o tiro de misericórdia. O público da mansão veria a narrativa completa. Marina roubou o rubi, o objeto de valor, usou a prata, o objeto sentimental, para encobrir e já havia usado o dinheiro, o objeto de sua necessidade desesperada. Enquanto saía do quarto de Marina, Lucrécia olhou ao redor. A empregada, em sua honestidade, havia deixado a porta destrancada, confiante. Lucrécia trancou-a por fora, devolveu a chave à lavanderia e voltou para seu próprio quarto, lavando as mãos meticulosamente, como se pudesse remover a sujeira moral de seu ato. O trabalho estava feito. Marina, a essa hora, estava no quarto de Fátima, ensinando-lhe uma técnica de bordado, como forma de agradecimento por um favor.
Ela estava completamente alheia à teia de maldade que se fechava sobre ela. Ela estava tranquila, feliz por ter ajudado a avó e ansiosa para conseguir o dinheiro da faculdade do irmão com seu salário honesto. Ela não tinha ideia de que, em poucas horas, sua vida seria destruída. O dia amanheceria com a descoberta do roubo e Lucrécia estaria pronta para entrar em cena como a vigilante da moralidade da família. O sol mal havia se levantado sobre o horizonte quando a mansão Vasconcelos foi rasgada por um grito de horror. Não era o grito de dor da avó, mas o grito teatral e estridente de Lucrécia. O caos que Marina havia acalmado no bloco 1 retornava agora com força total, mas desta vez a empregada seria a vítima principal. A cena se desenrolou na sala de café da manhã, onde Bruno e vó Helena já estavam reunidos. Lucrécia irrompeu na sala, os olhos arregalados e as mãos cobrindo a boca como se tivesse visto um fantasma. Bruno, vó Helena, meu Deus, eu não acredito. Eu fui no quarto da vovó como faço todas as manhãs para ver se ela está bem, e o que eu vi... Ela parou, respirando fundo, para garantir o máximo de impacto. O que houve, Lucrécia? Fale de uma vez, Bruno exigiu, já de pé, sentindo o terror frio na espinha. Sumiram. As minhas joias não estão lá, mas isso não é o pior. Vó Helena, aquela sua moldura de prata, a que o vovô lhe deu, a que tem o rubi, sumiu. Alguém invadiu o quarto e roubou. Eu encontrei a moldura, quebrada, no lixo da cozinha. Mas o rubi não está. Sumiu. E é o rubi de maior valor sentimental da família. A reação de vó Helena foi de choque silencioso. Ela levou as mãos ao peito, não pelo objeto, mas pela traição. Bruno ficou lívido. O roubo de uma peça sentimentalmente valiosa era um ultraje, uma invasão da sua autoridade. «Chamem a polícia agora!» ele gritou enquanto Doralice e Fátima entravam na sala, atraídas pelo barulho, os rostos pálidos. Lucrécia, no entanto, moveu-se rapidamente. «Não, Bruno, espere. Vamos ser discretos. Talvez seja alguém daqui de casa, não um invasor externo. E há algo mais, algo que me faz suspeitar. Ontem à noite, eu ouvi Marina conversando no celular sobre uma necessidade desesperada de dinheiro. Naquele instante, Marina entrou na sala vinda da cozinha, com um bule de chá de erva doce nas mãos. Ela parou, o bule tremendo, sentindo todos os olhares perfurando-a. «O que está acontecendo, Dr. Bruno?» Ela perguntou confusa. Lucrécia a encarou, seu rosto uma máscara de falsa dor e decepção. «Marina, diga-nos a verdade. Você esteve no quarto da avó ontem à noite? Você mexeu em alguma coisa?» Marina, em sua inocência, respondeu com a voz firme. «Eu estive lá para me despedir e ver se vó Helena precisava de algo, sim. Mas eu jamais tocaria em algo que não me pertence. Eu a amo e a respeito demais.» Foi a deixa para Lucrécia. Ela se virou para Bruno, os olhos marejados. «Ah, Bruno, como eu queria acreditar nela. Mas o seu desespero por dinheiro. E o que eu encontrei agora no quarto dela...» Sem esperar por permissão, Lucrécia correu até o quarto de Marina e voltou com os cadernos da empregada e o envelope aberto de 5.000 reais. Ela atirou o dinheiro e o bilhete na mesa de café da manhã, bem na frente de Bruno. «Olhe, Bruno, eu encontrei isso na cômoda dela com este bilhete. Finalmente consegui o dinheiro, paguei a primeira parcela. Foi mais fácil do que pensei. 5.000 Harleys, exatamente o que ela precisava para o irmão. E de onde veio esse dinheiro, Marina? Você só recebeu seu primeiro pagamento hoje. Você se atreve a roubar de quem estendeu a mão para você?» A acusação foi direta, à prova, fabricada, mas convincente. Bruno olhou o dinheiro, o bilhete, e depois para Marina. Ele hesitou. Ele tinha visto a bondade dela, o milagre que ela operou na avó. Mas o dinheiro, a necessidade, o bilhete, tudo se encaixava na narrativa da interesseira. A dúvida o venceu. «Marina, eu não sei o que pensar», ele murmurou, a voz embargada pela traição que sentia. «Você me decepcionou profundamente, depois de tudo que a avó fez por você. Por favor, diga que isso é um engano.» Marina sentiu o mundo desabar. A humilhação era insuportável.
Ser chamada de ladra, de interesseira, na frente de todos por causa de uma armação tão cruel. Ela se virou para a vó Helena, seus olhos implorando por confiança. Vó Helena, a senhora sabe quem eu sou. Eu não roubei nada. Esse dinheiro, eu não sei de onde veio. Vó Helena parecia confusa, abalada. A dúvida em seu olhar foi a última facada no coração de Marina. Bruno, cedendo à pressão e à dúvida, endureceu o rosto. É o suficiente. Chamei a segurança. Marina, você está despedida. E se o Rubi não aparecer, chamarei a polícia para que a revista seja feita. Lucrécia vibrou internamente, seu sorriso de triunfo mal contido. Ela havia conseguido. A cena de saída foi de um drama dilacerante. Marina, com a dignidade ferida, recolheu suas poucas coisas. No corredor, ela encontrou vó Helena, que havia sido levada para o quarto por Fátima. A idosa estendeu a mão, seus olhos cheios de lágrimas, mas as palavras não vinham. Adeus, vó Helena, Marina disse, a voz quebrada. Eu sinto muito. Eu nunca fiz mal a ninguém. O som da porta de serviço se fechando atrás de Marina foi um estrondo na casa, seguido pelo choro agonizante de vó Helena. A criança havia sido separada de seu anjo da guarda, a promessa de permanência quebrada, e o narrador sabia. Essa injustiça custaria caro, muito mais caro do que a prata e o rubi roubados. O preço seria a vida. A saída abrupta de Marina, sob a nuvem sombria da acusação, foi o golpe final para a frágil recuperação de vó Helena. O preço da injustiça começou a ser cobrado imediatamente, e não em moedas, mas em saúde e vida. A matriarca não reagiu com raiva ou argumentação. Ela regrediu instantaneamente ao estado de depressão profunda que a havia consumido por meses. Ela se recusou a sair do quarto, recusou-se a comer e voltou ao mutismo quase total. O sorriso que Marina havia restaurado em seu rosto se apagou como uma vela ao vento. Bruno e Lucrécia tentaram de tudo. Trouxeram de volta a nutricionista e a enfermeira-chefe. O cardápio voltava a ser imposto. Os remédios voltavam a ser forçados. Mas vó Helena não reagia. Ela apenas virava o rosto, os olhos fixos na parede, repetindo baixinho a única palavra que conseguia expressar. Marina. No terceiro dia após a demissão e humilhação da cozinheira, a situação tornou-se crítica. Vó Helena não tocava em alimento há mais de 72 horas. Ela estava fraca, desidratada, e sua pressão arterial despencou perigosamente. Bruno, em pânico, chamou o médico particular da família, Dr. Alcântara. O Dr. Alcântara era um homem sério e experiente, amigo de longa data da família Vasconcelos. Após um exame detalhado, ele chamou Bruno e Lucrécia para uma conversa na biblioteca, o semblante grave. Bruno, Lucrécia, preciso ser honesto com vocês. O problema aqui não é físico, é emocional. Ela não está mais deprimida, ela está desistindo. Ela está se deixando morrer. A recusa em comer e interagir é um protesto extremo. Ela se sentia segura e feliz com a presença de Marina, e a perda repentina e, ao que parece, traumática, desencadeou uma crise de abandono que o corpo dela não consegue suportar. Bruno estava pálido. Mas, doutor, nós demos a ela todos os cuidados, trouxemos os melhores especialistas. Não se trata de remédios ou dietas, Bruno. Trata-se de um coração que foi quebrado. Se ela não começar a comer e beber, eu temo que tenhamos que interná-la e alimentá-la por sonda. E mesmo assim, o risco é muito alto. Neste estado, ela pode sofrer um colapso a qualquer momento. Vocês precisam reverter essa situação. Se continuarmos assim, vocês a perderão, e muito em breve. A palavra perder ecoou na mente de Bruno, não apenas no sentido financeiro, mas humano. Ele amava a avó, apesar de toda a sua frieza e ganância. A ameaça de morte real, iminente, quebrou a armadura de sua arrogância. Ele olhou para Lucrécia, que tentava manter a calma, mas cuja respiração estava ofegante. Mas ela nos roubou. Ela é uma ladra. Lucrécia insistiu, agarrando-se à sua narrativa. O Dr. Alcântara balançou a cabeça cansado. Eu não estou aqui para julgar roubos, Lucrécia.
Estou aqui para dizer que se a saúde dela dependia da presença daquela moça, e ela a perdeu, vocês têm que fazer algo. Ela está em risco de vida. Pensem nisso. O valor de um rubi é maior do que o da vida de vó Helena. Vocês fizeram uma besteira, Bruno. Uma grande besteira. A repreensão do médico, somada à visão da avó minúscula e definhando na cama, atingiu Bruno com a força de um soco. Ele começou a duvidar de tudo. Marina havia feito milagres, havia trazido luz. Lucrécia havia agido com uma rapidez e uma certeza excessivas. Ele se lembrou da paz que Marina trouxe e do caos que Lucrécia havia instaurado. A dúvida se transformou em uma terrível suspeita. E se Lucrécia tivesse armado tudo? Bruno saiu da biblioteca e foi para a sala de jantar, sentando-se sozinho com as mãos na cabeça. Ele precisava de alguma prova, de algo que lhe tirasse a culpa de ter condenado a única pessoa que salvou a avó. Ele tinha jogado a vida de vó Helena fora por um rubi, por uma acusação imposta pela esposa ciumenta. O peso da injustiça o esmagava. Ele tinha que ir atrás de Marina, nem que fosse apenas para se desculpar. Mas antes de sair, ele precisava ter certeza. A ameaça de perder para sempre a matriarca era o gatilho final. A salvação de vó Helena dependia da destruição da mentira que ele havia permitido crescer. O próximo passo de Bruno seria a caçada pela verdade que o levaria à implosão de seu próprio casamento e à redenção, se não fosse tarde demais. A suspeita plantada pelo Dr. Alcântara e o desespero pela vida de vó Helena acionaram o instinto de predador de Bruno Vasconcelos, mas desta vez ele estava caçando a verdade. Ele era um milionário acostumado a investigar a concorrência e a descobrir segredos corporativos. Lucrécia não seria diferente. Seu foco era o dinheiro e o bilhete que haviam incriminado Marina. Bruno começou sua caçada na lavanderia, conversando com Fátima e Doralice. Ele perguntou sobre quem havia encontrado a moldura de prata no lixo. Fátima, honesta e ainda sentindo-se culpada por não ter defendido Marina, hesitou. Fui eu que encontrei a moldura, Dr. Bruno. Estava no lixo comum, envolta em um guardanapo, mas a senhora... Lucrécia já estava lá e me disse para deixar quieto e não tocar em nada, pois ela já sabia quem era o culpado. Ela agiu muito rápido, doutor. E ela estava com a chave mestra. A menção à chave mestra foi o primeiro estalo. Bruno sabia que Lucrécia tinha acesso ao cofre de Doralice, mas não ao quarto de Marina, que deveria estar trancado. Ele confrontou Doralice. Onde fica a chave mestra dos quartos, Doralice? Doralice, tremendo de medo, apontou para a caixa de primeiros socorros. Bruno foi até lá. A chave estava ligeiramente fora do lugar. Lucrécia havia mentido sobre a invasão externa. Ela tinha entrado no quarto de Marina. Em seguida, Bruno foi até o quarto de Marina, ainda intacto. Ele pegou os cadernos e olhou para o bilhete escrito à mão. Finalmente consegui o dinheiro. Paguei a primeira parcela. Foi mais fácil do que pensei. Bruno conhecia a letra de Lucrécia das assinaturas de cheques e convites. Ele comparou o bilhete com a agenda de Lucrécia, que estava sobre a mesa de cabeceira. As voltas, as hastes do G, a forma como o I era pontuado, tudo indicava a caligrafia dissimulada de Lucrécia. O bilhete era falso. O choque foi avassalador, misturado à raiva. Sua esposa havia planejado tudo para arruinar uma mulher inocente, e ele havia sido o tolo que validou a mentira. Ele havia trocado a vida da avó pela manipulação de uma mulher gananciosa. Mas a prova final veio de onde ele menos esperava. Bruno olhou para a mesa de Marina e notou um pequeno caderno de capa dura usado como diário. Ele o abriu e encontrou um recibo de depósito bancário, datado do dia anterior à demissão. Era um depósito de R$ 5.000 feito para a conta da faculdade do irmão de Marina. No canto, havia uma anotação em letras miúdas. Primeira parcela da faculdade. Meu primeiro mês de salário foi abençoado. Eu consegui, Carlinhos. Bruno paralisou. Os I5s. 000 que Lucrécia havia plantado não eram o dinheiro do roubo, mas a quantia exata que Marina havia depositado, fruto de seu trabalho honesto. Lucrécia havia pego o valor exato que Marina havia acabado de receber para incriminá-la.
A maldade era meticulosa, fria e absolutamente calculada. O rubi era a isca, o dinheiro era a confirmação da sua suposta ganância. Bruno fechou o caderno, as mãos tremendo. Ele tinha as provas. Lucrécia havia escrito o bilhete, havia tido acesso ao quarto e havia plantado o dinheiro para que a história do roubo parecesse plausível. Ele não gritou, mas a fúria em seus olhos era mais assustadora que qualquer grito. Ele foi ao encontro de Lucrécia no closet, que estava escolhendo um vestido para um evento social. Lucrécia, ele disse, a voz baixa e perigosa. O bilhete na mesa de Marina. Você o escreveu. A caligrafia é sua. Lucrécia empalideceu, o vestido escorregando de suas mãos. Bruno, o que você está dizendo? Não seja ridículo. Eu jamais faria isso. Não minta para mim. Vó Helena está morrendo porque você armou uma farsa nojenta para se livrar da única pessoa que a amava. Eu tenho a prova do depósito bancário dela. O dinheiro que você plantou era exatamente o que ela tinha acabado de ganhar honestamente. Onde está o rubi, Lucrécia? Onde você escondeu o rubi? Lucrécia, vendo-se encurralada, cedeu ao pânico. Está na meia, na gaveta de Marina. Eu o escondi lá para a polícia achar. Foi para a avó não mudar o testamento. Ela é uma interesseira, Bruno. Ela ia roubar tudo de nós. A confissão explodiu a realidade de Bruno. Ele havia se casado com um monstro. Você está fora desta casa, Lucrécia, fora, agora. Eu vou atrás de Marina, e você jamais tocará em um centavo deste patrimônio novamente. Você vai se arrepender de cada lágrima que aquela mulher derramou. O vilão estava exposto e derrubado. Lucrécia foi expulsa da mansão Vasconcelos naquela mesma hora, com apenas uma mala. Seu desespero sendo um espetáculo para os empregados que a odiavam. Bruno não ligou para a polícia. Ele ligou para seu advogado para iniciar o processo de divórcio e garantir que ela não tivesse nada. Com o nome de Marina limpo e o rubi recuperado, encontrado rapidamente na meia como Lucrécia havia dito, Bruno sentiu um alívio misturado a uma dor lancinante. Ele tinha feito a pior injustiça de sua vida e quase matado a avó. Agora, ele precisava encontrar Marina e implorar pelo perdão. Mas havia uma dúvida cruel. Será que ele tinha chegado tarde demais? A jornada de Bruno Vasconcelos em busca de Marina não foi a de um milionário arrogante, mas a de um homem quebrado carregando a culpa de ter permitido que a maldade prosperasse. Ele usou todos os seus recursos para encontrá-la, mas Marina, humilhada e ferida, havia retornado ao interior, buscando o refúgio de sua simplicidade e o conforto de seu irmão. Quando Bruno finalmente a encontrou, em uma casinha humilde, mas cheia de flores e cheiro de café, o contraste com a mansão era brutal. Marina estava no jardim, com um avental simples, e seu rosto carregava as marcas do sofrimento. Bruno se aproximou com a reverência que nunca havia demonstrado antes, sentindo-se pequeno diante da dignidade daquela mulher. Marina, eu preciso que você me escute, ele começou, a voz embargada. Eu descobri a verdade. Lucrécia armou tudo. O bilhete era falso, o dinheiro era seu salário e o rubi estava escondido no seu quarto. Eu a expulsei da mansão. O seu nome está limpo. Eu sou um tolo por ter duvidado de você. Marina não se moveu. Seus olhos castanhos, antes cheios de carinho por vó Helena, estavam agora vazios. O que o senhor quer, doutor Bruno? Minha reputação não me devolve a paz, e o meu nome limpo não limpa a dor que eu senti ao ser chamada de ladra na frente de quem eu mais respeitava. Eu sei, e eu sinto uma vergonha que nunca senti na vida. Mas Marina, a avó, ela está morrendo. Ela não come, não bebe, não fala. O médico disse que ela desistiu de viver porque a perda foi traumática. Você é a única pessoa que pode salvá-la. Essa era a chave. Não o perdão para ele, mas a vida de vó Helena. Marina amava a matriarca. Esse amor era maior que a sua própria dor. Ela olhou para Bruno, para o homem que, em meio ao seu luxo, estava implorando pela vida da avó. Eu não volto por causa do senhor, doutor Bruno. Eu volto pela avó Helena. Mas eu não sou mais empregada. Eu serei a cuidadora dela e só farei o que for do meu coração. E se eu vir o menor sinal de desrespeito ou mentira, eu vou embora e nunca mais volto.
O retorno de Marina à mansão foi silencioso e dramático. Ela não foi para a cozinha, mas direto para o quarto de vó Helena. A idosa estava deitada, pálida, com os olhos fechados. Marina sentou-se na beira da cama e pegou sua mão fria. Vó Helena, eu voltei. Eu estou aqui. E eu sei que a senhora não é ladra de cristal, e eu não sou ladra de rubi. Eu limpei meu nome e eu vim cuidar do seu coração. Ao ouvir a voz de Marina, vó Helena abriu os olhos lentamente. Não houve euforia, mas um alívio profundo. Uma lágrima escorreu de seu olho e ela apertou a mão de Marina. A cura começou ali, no toque e na verdade. As semanas seguintes foram dedicadas à recuperação de vó Helena e à reconstrução da confiança. Bruno se manteve à distância, respeitando o espaço e observando o milagre que se desenrolava. Ele pedia perdão com atitudes, garantia o futuro do irmão de Marina e tratava a cozinheira com uma reverência humilde. Certa manhã, vó Helena chamou Bruno e Marina para a sala de estar. Ela estava sentada, forte, sorrindo. Ela não estava apenas curada, mas transformada. Eu chamei o advogado, ela disse, a voz firme e clara. Eu mudei meu testamento. Bruno gelou, pensando que talvez ela o tivesse deserdado por sua falha. Vó Helena olhou para Marina. Você me salvou, Marina. Você me deu a vontade de viver de novo. Você é a única pessoa que me olhou nos olhos e não viu dinheiro, mas sim uma mulher sozinha. Por isso, eu quero lhe dar algo muito mais valioso que um rubi ou um salário. Vó Helena pegou um envelope e entregou-o a Marina. Dentro, havia a documentação de uma parte significativa da fortuna da família. Isso não é um pagamento, é uma herança. Você é minha filha escolhida, Marina, e eu quero que você seja a minha sócia no comando da nossa fundação. Você tem o coração que esta família perdeu. Bruno não ficou com raiva. Ele sentiu uma profunda justiça. A empregada humilhada na frente de todos havia sido exaltada e escolhida para comandar o império, não por ganância, mas por bondade. Ele se aproximou de Marina e pela primeira vez ajoelhou-se na frente dela, não por arrogância, mas em sinal de respeito. Eu não mereço, mas eu juro que vou honrar a sua escolha, Marina. E eu também quero o seu perdão, não como patrão, mas como homem. Marina ajudou-o a se levantar. Ela olhou para a avó Helena, depois para Bruno, e percebeu que, por trás do milionário, havia um homem que precisava de cura e de um novo caminho. A família Vasconcelos foi refeita. Marina e vó Helena, a dupla inseparável, se uniram para reestruturar a empresa e usar a fortuna para fins de caridade. Bruno, agora um parceiro, não um tirano, se dedicou a aprender com Marina o que era a verdadeira humanidade. O final feliz não era um casamento forçado, mas a formação de uma família escolhida, baseada na honestidade, no perdão e na certeza de que o destino sempre recompensa o coração puro. A lição era clara: a riqueza verdadeira reside na capacidade de amar e perdoar, e não no saldo bancário. E agora me conta aqui, você acha que Lucrécia recebeu o que merecia? E Bruno, você teria perdoado? E aproveita e me diz, de qual cidade e país você está assistindo essa história? Quero saber até onde ela chegou.